Oi, pessoal. Aqui é Bruno Malheiros. Eu sou consultor nas áreas de recursos humanos e educação. Se você está chegando no canal agora, aproveita já para se inscrever aí embaixo. E hoje nós vamos fazer o segundo episódio da websérie sobre como montar cursos remotos. Se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar registrado aqui embaixo para você assistir. Mas o que eu estou fazendo nesse período? O assunto sobre construção e elaboração de cursos remotos é um assunto que tem me interessado, eu estou falando bastante dele. Já trabalho com a elaboração de cursos presenciais e cursos à distância há muitos anos. E aí resolvi criar esse canal aqui e falar um pouco sobre esse assunto, dentre outros. Não tem só esse assunto aqui, mas também estamos falando bastante dele nesse período de pandemia. E aí, como era muito assunto para falar, eu resolvi dividir em alguns episódios ou em algumas aulas para poder abordar com mais profundidade cada um dos itens. Na primeira, a gente falou um pouco sobre como identificar um problema de desempenho, no caso de uma organização que precisa criar um curso remoto ou converter um curso presencial para um curso remoto. Falamos também sobre a necessidade de desenvolvimento de competências, no caso da educação formal. Como que a gente chega a esse motivo de criação de um curso, como que isso é convertido em um objetivo de ensino e como que os objetivos de ensino são desmembrados em objetivos de aprendizagem. Falamos também rapidamente sobre a seleção e organização de conteúdos. Nessa de hoje, a gente vai dar continuidade ao que foi falado antes e vamos abordar outros aspectos. Hoje a gente vai falar sobre metodologias que podem ser utilizadas especificamente no ensino remoto. Vamos falar sobre como usar cada um desses métodos e brevemente sobre os recursos instrucionais. A ideia aqui não é que a gente detalhe cada um dos recursos, depois eu posso gravar alguns vídeos específicos falando sobre cada um deles. Por exemplo, se vocês quiserem que eu faça um tutorial sobre o uso do Google Classroom para montar cursos para organizações, deixa eu comentar aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer. Tá? Então vamos começar falando de métodos de ensino para cursos remotos. Primeiro eu só queria abordar o que são métodos de ensino. Os métodos são diferentes de procedimentos de ensino. O método é a forma como eu entendo, é o caminho que eu faço para ensinar alguém alguma coisa. E como é que eu desenvolvo um método de ensino? Entendendo como as pessoas aprendem. Porque se eu sei o caminho que o cérebro do outro, que a mente do outro, faz para construir um determinado conhecimento, é simples encontrar um caminho para eu ensinar. Porque eu vou tentando criar um paralelo entre o processo de ensino e o de aprendizagem. Aliás, eu gravei um vídeo falando sobre a diferença de ensino e aprendizagem, um vídeo curtinho, vou deixar linkado aqui embaixo também, depois, se quiser conhecer um pouco mais. Então, metodologia diz respeito ao caminho que eu traço para levar os meus alunos ou os participantes do meu evento de aprendizagem de forma a garantir que eles consigam aprender aquele determinado conteúdo. Basicamente, quando a gente fala em abordagens para metodologias de ensino ou métodos de ensino, a gente vai ter dois grandes blocos. De um lado, a gente vai ter os métodos tradicionais e do outro, a gente vai ter os métodos mais modernos e que são conhecidos como métodos ativos. Não quer dizer que os métodos tradicionais não existem hoje, que os métodos ativos não existiam no passado. Não tem nada a ver com tempo. Tem mais a ver com concepção de método de aprendizagem. O que são os métodos tradicionais? Os métodos tradicionais são aqueles que talvez estejam ainda muito presentes nas nossas escolas, nas nossas universidades. São concepções de ensino que partem do princípio de que o sujeito aprende a partir do contato que ele toma com um determinado conhecimento, ou com um determinado conteúdo, no caso. Por exemplo, quando você tem um professor que trabalha basicamente com exposição oral, o que está por trás dessa prática dele é a crença de que te colocar em contato com o conteúdo que ele está transmitindo é o suficiente para fazer com que você construa o conhecimento. Então, esses métodos tradicionais são os métodos pautados na exposição, na demonstração, na realização de exercícios de repetição, porque, mais uma vez, a ideia é que quanto mais contato eu tenho com determinado conteúdo, mais eu aprendo. Quando eu proponho exercícios de repetição, os famosos exercícios de fixação, lá do nosso primário na época, os famosos exercícios de fixação nada mais são do que exercícios de repetição para reforçar o seu contato com aquele conteúdo, garantindo que você aprenda. Então, na prática, os métodos tradicionais são aqueles que trabalham com base na exposição e na demonstração e nos quais a avaliação é feita pela medida do quanto o meu aluno consegue repetir o que eu ensinei para ele.
que são os métodos ativos? Ao contrário dos métodos tradicionais, eles entendem que não basta que a pessoa tenha contato com o conteúdo, ou que ela esteja em contato com o conteúdo para construir o seu próprio aprendizado. Os métodos ativos entendem que é preciso praticar e aplicar esse conteúdo, de forma que, por meio da aplicação, por meio da percepção da utilidade prática desse conteúdo, eu construo o meu próprio conhecimento. Então, até aqui eu tentei diferenciar um pouco o que são os métodos tradicionais do que são os métodos que eu estou tratando aqui como métodos ativos. Existem outros, eu estou colocando tudo aqui dentro do mesmo pacote. A gente viu que os métodos tradicionais trabalham na base da exposição, da demonstração e da repetição. E os métodos ativos? Os métodos ativos são aqueles que propõem que o aluno pratique. Por exemplo, vamos lá. Um método ativo muito conhecido, que talvez seja o que você mais tenha contato, é o estudo de caso. O que é o estudo de caso? Em resumo, eu desenvolvo toda uma história, todo um roteiro, que pode ser real ou não, e que me gera um problema ao término do desenvolvimento dessa história. Para apresentar uma solução para esse problema, eu instigo o meu aluno ou o meu participante a pesquisar aquele assunto e me trazer uma resposta. Isso é um método ativo. Veja bem, eu poderia simplesmente apresentar para ele aquela solução do problema ou um determinado novo conceito, mas eu prefiro apresentar um problema e fazer com que ele corra atrás da solução desse problema, mobilizando aí suas competências e, a partir daí, construindo o seu próprio conhecimento. Um outro método de ensino ativo é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, acho que eu tenho até o livro aqui, olha, deixa eu pegar para mostrar para vocês. A sala de aula invertida é um método que ficou bastante famoso recentemente, não tão recente, mas ficou bastante famoso. A partir desse livro aqui, olha, do Bergman e do Sams. Vou botar para cá por causa da luz. O nome do livro é Sala de Aula Invertida. Se você não leu e se interessa pelo assunto, métodos de ensino, é leitura obrigatória, tá? Ele é um livro curto, deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele tem 100 páginas, 99, 103 páginas. Ele é um livro bastante curto, mas assim, extremamente interessante. Qual é a proposta do Sala de Aula Invertida? A proposta é que você evite fazer atividades de leitura e de repetição em sala de aula, coloque todo o contato com o conteúdo que você quer que o aluno tenha para um momento de fora da sala e no espaço da aula, no caso da aula presencial, e é óbvio que isso pode ser adaptado para os cursos remotos, eu vou explicar como. Mas no espaço da aula presencial ou da aula síncrona, no caso dos cursos remotos, você vai fazer atividades de reflexão e de prática. Você vai realizar análise de determinadas situações, fazer debates, discussões e por aí vai. Então você passa para o aluno, no caso, aí vamos transpor para o curso remoto. Para quem leu o livro do Bergman, depois comenta aqui embaixo se você já leu, o que você achou, enfim, ou se você não leu, se você vai ler. Mas para quem leu o livro do Bergman, ele propõe que você desenvolva vídeos educativos para o aluno assistir a sua aula antes do momento da aula. Porque aí te poupa toda aquela falação, toda aquela exposição, e você usa o momento da aula para as atividades práticas. Quando você vai para um curso remoto, a ideia é basicamente a mesma. Você vai fornecer materiais para que o seu aluno possa ter contato com aquele conteúdo, e esses materiais podem ser textos para leitura, pode ser vídeo, pode ser podcast, enfim. Qualquer material que permita que o aluno tenha um primeiro contato com aquele conteúdo. E você vai usar o momento das aulas síncronas nos cursos remotos para fazer debates, discussões, fazer atividades para colocar em prática aquele conhecimento, enfim. Lembre-se que eu comentei que as aulas nos métodos ativos acreditam que a aprendizagem acontece como fruto da aplicação prática de um determinado conteúdo. Então, o momento da aula presencial ou da aula síncrona, no caso do curso remoto, seguindo a metodologia da sala de aula invertida, é o momento de aplicar aquele conteúdo. Um outro método ativo que a gente pode falar aqui é a aprendizagem baseada em projeto. O que é um projeto? Esquecendo a questão do ensino, na vida. Um projeto é a junção de esforços de várias pessoas, a junção de recursos para você chegar em um determinado objetivo. Que objetivo é esse? Aí varia, depende do que você quer. Um projeto numa empresa, por exemplo, pode ser o desenvolvimento de um sistema, pode ser a implementação de um novo processo de trabalho, pode ser a introdução de uma nova máquina na linha de produção. E aí você tem
fases para fazer com que aquele projeto aconteça e existem, no caso profissional, algumas metodologias para serem aplicadas, metodologia Scrum, metodologia do PMI. Quando você vai trabalhar a aprendizagem com base em projetos, na verdade você vai criar um projeto, juntar um grupo de alunos, delegar atividades e eles vão seguir a mesma lógica de um projeto como a implementação prática de algum serviço, ou a criação de algum serviço. Eles vão ter um cronograma para ser seguido, momentos em que eles vão ter que estudar, atividades parciais que eles vão ter que entregar. E perceba, mais uma vez, você está colocando os seus alunos ou os seus participantes para desenvolverem, para aplicarem um determinado conhecimento. Por isso, mais uma vez, nós estamos falando que são métodos ativos aqueles que acreditam que a aprendizagem é fruto da aplicação do conhecimento. A gente tem também, similar à aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas. E esse processo de aprendizagem é muito similar à realização de uma pesquisa acadêmica. Né? Quando você faz uma pesquisa, eu também sou professor de metodologia da pesquisa, tá? Então é um assunto que eu adoro. Como é que funciona o desenvolvimento de uma pesquisa? Você encontra um tema, define um problema e a partir da definição desse problema você vai justificá-lo, você vai criar um objetivo geral, desmembrar em objetivos específicos, buscar na literatura quem já tratou daquele assunto, desenvolver uma metodologia, definindo qual é a modalidade da sua pesquisa, qual é a técnica e por aí vai. No caso de um ensino que utiliza o método da abordagem baseada em projetos, a situação é muito similar. Você vai identificar um problema e, a partir desse problema, estudar o referencial que já existe sobre ele, ou as pesquisas que já existem sobre ele, definir um objetivo geral, objetivos específicos e mobilizar um grupo para tentar dar uma solução para aquele problema. Eu não estou entrando detalhadamente em nenhum método. Depois, se vocês quiserem que eu pegue um método específico e detalhe a sua aplicação, deixa comentado aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só sobre sala de aula invertida ou só sobre aprendizagem baseada em projetos. A gente também tem como um método ativo a instrução por pares, que é quando você leva um determinado problema para grupos de alunos, óbvio, grupos em pares, né, de 2 em 2. Você apresenta rapidamente um conceito ou um método e deixa eles discutirem para buscar uma solução. A instrução por pares é muito utilizada no ensino superior americano. E deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Falei com vocês de sala de aula invertida, estudo de caso, projetos, problemas, instrução por pares, enfim. Aqui a gente falou dos métodos ativos. A gente tem também procedimentos ativos. Não são métodos completos, ou seja, eu não faço todo o trajeto de ensino dentro desse método, mas eu posso, dentro de algum método tradicional, aplicar algum procedimento ativo. São procedimentos ativos: seminários, oficinas de trabalho, dinâmicas de grupo, jogos. Existem diversas opções de procedimentos ativos que podem ser incorporados aos métodos tradicionais. Isso é muito útil, em especial para os professores ou instrutores que ainda não se sentem bem em conduzir todo um processo de ensino com base em um método ativo, porque é preciso se acostumar a essa forma de ensinar e é preciso um tempo para a gente se perceber dentro desse método. Então, se você ainda está muito amarrado aos métodos tradicionais, você pode seguir com o seu método tradicional, incorporando alguns procedimentos ativos, como, por exemplo, um seminário ou uma dinâmica de grupo que vale para começar. Bom, falei rapidamente dos métodos ativos, eu queria falar brevemente também dos recursos instrucionais que existem, que estão disponíveis para a gente fazer cursos remotos. Vale pensar o seguinte: se eu estou fazendo um curso remoto, eu preciso utilizar o curso remoto, eu como instrutor estou de um lado do vídeo, você está do outro. Então eu preciso buscar recursos que estão no meio do caminho, né? São recursos digitais que eu vou aplicar. Eu vou contar aqui para vocês os principais e os que eu particularmente tenho utilizado e recomendo porque são simples de utilizar para quem está começando e bastante eficientes do ponto de vista da didática. O primeiro que eu queria falar é o Google Classroom. Se você está em uma organização que ainda não tem uma plataforma de ensino à distância, ou se você está montando seus cursos e quer começar a vender pela internet, por exemplo, é uma possibilidade, o Google Classroom ele é gratuito, ele é muito simples de ser utilizado e ele traz
todo o ferramental básico para você oferecer a organização do seu curso. Então, no Google Classroom, você pode registrar tarefas, atividades, informações, você tem a opção de abrir fórum, você tem a opção de fazer uma agenda para poder ter a entrega dos trabalhos na data. O Google Classroom, como ele está dentro do pacote Google, ele faz o link entre todos os serviços oferecidos pela Google, como e-mail, Google Drive, agenda, são diversas opções. Então, se você precisa de uma plataforma para hospedar as informações gerais do seu curso, pode investir no Google Sala. Eu estou falando do Google Classroom, mas tem o nome em português, Google Sala de Aula, porque durante muito tempo ele não tinha. Você pode investir no Google Classroom porque vale a pena. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço um tutorial sobre como usar o Google Sala de Aula. Um outro aplicativo que eu tenho que falar com vocês que ajuda muito a gente é o Mentimeter. O Mentimeter ficou muito conhecido, mentimeter.com, tá? Eu vou deixar aqui embaixo os links para vocês poderem buscar. O Mentimeter ficou muito conhecido pela possibilidade que ele traz de você realizar uma nuvem de palavras em tempo real. Então você está com uma turma ali de 20, 30 pessoas, pede para, por exemplo, me diz a sua expectativa para esse curso em uma palavra. Cada um vai lá e registra e você faz uma nuvem de palavras em tempo real, mas ele não serve só para isso, você pode fazer toda a sua apresentação por dentro do Mentimeter, você pode criar questionários e pedir para as pessoas responderem em tempo real, você pode realizar avaliações de reação, avaliações de aprendizagem também. O Mentimeter tem uma infinidade não, mas ele tem muitas opções para serem utilizadas. Se você quer um tutorial, comenta aqui embaixo também. O Kahoot ficou muito conhecido, já era muito conhecido antes da pandemia, mas ficou mais conhecido ainda porque ele te permite criar jogos e fazer atividades práticas com os seus alunos por dentro do Kahoot em tempo real. Vou deixar o link aqui embaixo também de como você acessa. Ele é pago, mas é um valor bem baixinho, se eu não me engano, o plano mais básico está $10 por mês. Se você tem muitas turmas, em especial se você quer vender cursos, é um custo muito baixo que vale a pena a gente arcar, porque ele te permite fazer diversas atividades práticas por dentro dele. A gente tem outros, o Padlet, que também te permite fazer algumas atividades, fazer apresentações, traz recursos muito bacanas. Tem o Duolingo, para quem não conhece, o Duolingo ele é um aplicativo mais voltado para o ensino de idiomas, mas se você está querendo montar um curso de algum idioma, certamente ele vai te oferecer diversas opções de atividades práticas. Tem o Miro não é exatamente um sistema ou um aplicativo para atividades em cursos remotos. Na verdade, o Miro traz uma infinidade de opções para você organizar projetos, organizar compromissos, fazer apresentações, fazer atividades práticas. Ele permite que você coloque diversas pessoas dentro do mesmo board, do mesmo quadro que você está trabalhando. Então, você coloca 10, 15, 20 pessoas ali dentro e pede para elas construírem alguma coisa em paralelo. Você pode organizar com antecedência uma determinada atividade. Na hora do curso, você manda o link pelo chat do momento síncrono, coloca todo mundo lá dentro, e dentro do Miro você consegue organizar, inclusive, em grupos. Você pode colocar o grupo 1 vai estar aqui discutindo alguma coisa, o grupo 2 aqui, o grupo 3 ali, e todos conseguem manusear cartões e post-its simultaneamente para fazer as atividades lá. Se você não conhece o Miro, vale conhecer, porque ele traz muitas opções. Você tem o Google Docs, que te permite colocar várias pessoas para construir um texto ao mesmo tempo. Vale a pena utilizar, também permite fazer diversas atividades, em especial atividades de reforço, atividades de construção e discussão em grupo. Então, a gente tem uma passada aqui nos métodos de ensino. Falei muito rápido, eu sei que foi rápido, mas o objetivo desse vídeo é dar uma passada nesses métodos e falamos rapidamente também sobre os recursos instrucionais que estão disponíveis aí para a gente trazer para os nossos cursos remotos. Eu queria falar sobre definição de carga horária dos cursos remotos. Veja bem, quando quando você vai fazer um curso remoto, o ideal é que você tenha momentos assíncronos, momentos nos quais o aluno vai estar fazendo algumas atividades que não são na frente do monitor conversando contigo, e os momentos síncronos, que são os momentos em que você e o aluno vão estar ao mesmo tempo online, conversando, fazendo apresentações ou atividades. A minha sugestão sempre é
combinar os dois. Isso vale para o ensino formal, para o ensino nas organizações, ou se você quer montar um curso para vender, enfim, vale para todas essas situações. Você ter momentos assíncronos e momentos síncronos, porque no assíncrono você coloca todas aquelas atividades que você não precisa estar ali do lado do aluno para ele fazer, como leitura de textos, como realização de algumas atividades práticas, realização de trabalhos. Porque se você trouxer isso para o momento síncrono, para o momento que você está ali conversando com o aluno, isso vai ocupar um tempo enorme, vai chatear a maior parte dos participantes, porque, poxa, para ler texto ou para ter contato com determinado conteúdo, eu podia ter tido antes, não precisava estar parado aqui na frente do computador. E as atividades síncronas você deixa para fazer as discussões, os debates, as apresentações de conceitos que são complexos de serem entendidos por meio da leitura. Essa combinação de momentos síncronos e assíncronos é que enriquece o curso. Não existe, que eu saiba, uma recomendação oficial da literatura sobre carga horária síncrona e assíncrona. Se você conhece alguma, comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo. Eu não conheço. O que eu tenho utilizado dos meus cursos, que são cursos voltados para adultos, para organizações, para capacitação profissional, para cada 2 horas de atividade síncrona, eu faço 1 hora de atividade assíncrona. Essa 1 hora de atividade assíncrona eu uso como pré-aula ou pós-aula. Vou dar um exemplo. Eu vou realizar um curso, um evento de aprendizagem, que vai acontecer hoje de 19 às 21 horas. Eu faço uma pré-aula assíncrona, ou seja, o aluno vai ter que fazer essas atividades antes do nosso encontro de hoje à noite, na qual eu peço para ele ler textos, para ele fazer exercícios, para ele gravar um vídeo, para ele preencher um determinado questionário. Isso tudo antecede a aula, porque quando ele chega no momento da aula, ele já traz alguns conhecimentos básicos que vão facilitar a compreensão dele do que vai ser falado. Então, isso é o que eu chamo de pré-aula assíncrona. No pós-aula, depois que a gente concluir essa aula, claro que se o seu curso tiver vários encontros. No pós-aula, ele vai fazer uma atividade de fixação daquele conteúdo que foi visto. Então eu peço para ele ouvir um podcast, para ele ler um texto, para ele analisar um infográfico. Tem diversas atividades que podem ser solicitadas. Então o que eu estou trazendo aqui para vocês é a minha impressão pessoal de como isso tem funcionado bem. Essa combinação pré-aula, assíncrona, aula síncrona e pós-aula assíncrona. O pré-aula preparando ele para o momento da discussão, a aula com as discussões, debates, apresentação de conceitos, e o pós-aula reforçando o que ele viu. Como é que eu defino a carga horária para isso tudo? Aí vai depender muito do conteúdo e muito dos métodos que você vai utilizar. Os métodos expositivos consomem menos carga horária, e os métodos nos quais você vai propor atividades práticas, debates, discussões, ele consome mais carga horária, em especial se você pede a participação dos alunos, porque aí você não sabe o que vem. Pode ser uma atividade muito objetiva, que as pessoas vão lá, executam e concluem, e pode ser atividade que gere dúvidas, que as pessoas queiram debater mais, discutir mais. É importante que nessas atividades você deixe um tempo maior. Agora, traçar ou definir de cara uma carga horária é difícil, porque de fato vai depender desses dois princípios: a quantidade de conteúdo que você tem para trabalhar e os métodos que você escolheu. Bem, nesse vídeo era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês: os métodos de ensino, os recursos instrucionais e a definição da carga horária. Se você quiser que detalhe mais algum desses conteúdos, comenta aqui embaixo, que a gente pode gravar um vídeo específico sobre isso. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua participação, não sai do vídeo sem se inscrever no canal, e um grande abraço. Obrigado.